Então, o que é a consciência, né? A consciência ela é um estado de alerta, né, vigília ou excitação, e ela é a capacidade da pessoa de responder adequadamente às mudanças do ambiente, né? O nível de consciência ele se divide em dois. Você tem o conteúdo, né? Você tem o conteúdo, que ele é qualitativo, e você tem o nível, que ele é quantitativo. O conteúdo é o que o paciente pode, por exemplo, quando você aborda, ele pergunta coisas, a qualidade do que ele te dá de respostas, né? Já o quantitativo é quando o paciente, por exemplo, está em vigília, né? Tá acordado, ou ele está sonolento, né? Que você chama, ele responde, ou ele está aquele torporoso que você chama, ele responde, mas ele volta a dormir logo em seguida. E você tem o coma, que é aquele paciente que ele não responde a nada, né? A gente tem eu coloquei um pouco aqui da neuroanatomia. Ela é uma situação básica, assim, só para o cérebro, né, que está dentro da caixa craniana, né? Então a gente tem os lobos, o lobo frontal, lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Eles possuem várias funções, no nosso caso, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, o lobo frontal, ele é responsável pelas funções executivas, né? No caso, planejamento, tomada de decisões, resoluções de problemas, né? E ele também é responsável por uma inibição do comportamento impulsivo, tá? A gente tem o lobo parietal, que ele é uma integração sensorial, né? Ele é a percepção de espaço e a posição do corpo, né? Ele combina informações diferentes de modalidades, por exemplo, ele une a visão com a audição, e ele é responsável por você oferecer objetos para a pessoa e ela ser capaz de reconhecer esses objetos através do tato, tá? Nós também temos o lobo temporal, que ele é responsável pela audição e memória, compreensão da linguagem falada e escrita. Por isso que a gente tem lesões no lobo frontal, a gente tem aquela afasia de Wernicke, que ele fala fluentemente as coisas, mas são coisas sem sentidos, né? Tipo eu no dia a dia, né, para quem me conhece. O lobo occipital, ele faz comunicação com outros lobos, né? Ele envia essas informações visual ao lobo temporal e parietal, né? Então, lesões nessa região, elas podem partir com cegueira, né? Ou escotomas, alucinações. E junto de tudo isso, a gente tem o sistema reticular ascendente. Se ocupa nos dois hemisférios, né? Então, a gente vai perceber que para a gente ter lesões aonde o paciente evolua com alteração do nível de consciência, ela precisa ter lesões extensas ou ter a lesão no sistema ativador reticular ascendente, que é ele que une todas essas informações. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá, gente? Porque eu acho meio estranho, assim, mas porque parece que eu estou falando sozinho. Não, a gente está te ouvindo. Eu acho que, sendo 17h43, às vezes até dá para acelerar algumas coisinhas, mas tá bom o ritmo. Perfeito, tá, se for, beleza, uma coisa vai falando que eu vou, então, a deteriorização da consciência, então, para que um indivíduo, ela tenha uma deteriorização, ou que tenha a consciência seja prejudicada, ela deve haver uma disfunção hemisférica global, ou seja, você tem que ter uma do lado ou direito ou do lado esquerdo extenso, uma lesão extensa, ou ela deve ter uma disfunção do sistema reticular ativador do tronco cefálico, né, levando a confusão mental, agitação ou coma, tá? Então, quando a gente chega frente a um paciente, né, e ele está com uma alteração do nível de consciência, a gente sempre tem que levar em considerações vários fatores. Levar a idade, qual a disfunção orgânica que ele tem, se ele tem um status metabólico, porque nós vamos perceber que
a gente tem várias etiologias que podem culminar na alteração do nível de consciência, né? Medicações, infecções, e lembrar que quando o paciente está em coma, ele não irá te responder a nenhum comando. Então, é uma emergência médica isso, né? E, principalmente, a gente tem que ter um diagnóstico diferencial, que a gente precisa destacar o delírio, né? Então, eu só coloquei aqui para a gente não esquecer que o delírio é um estado confusional agudo, né? Caracterizado por alteração aguda e flutuante da atenção, consciência e cognição, né? E com a redução de manter foco, mas ela é transitória e irreversível, tá? Então, a gente sempre tem que pensar, sempre tentar fazer o diagnóstico diferencial de delírio. Esse estudo... Só que ele está irreversível, é reversível, né? Aqui está irreversível? Tá, mas é reversível, perdão. O delírio é reversível. Esse estudo aqui, opa, para onde é que eu estou indo? Aqui, tá. Esse daqui é um estudo onde eles pegaram vários pacientes, no total 478 deles, e eles fizeram, o paciente que estava não respondendo, eles fizeram imagens e fizeram uma tomografia, deixa eu pegar o nome certo aqui, era uma tomografia FMRI, cadê o nome disso aqui? FMRI é ressonância funcional. Isso, uma ressonância funcional, isso aí mesmo. E eles aplicaram nesses pacientes para ver se eles, mesmo em coma, elas conseguiam ver a funcionalidade do cérebro através de comando que eles davam, né? E em outros pacientes sem coma, para ver se eles conseguiam fazer diagnósticos, né, de possíveis redução do nível de consciência. Tá? Isso trouxe para a gente que essa ressonância de funcional, ela não era muito fidedigna, porque eles conseguiram perceber que o paciente ele poderia não estar em coma e ela não conseguia captar alguns comandos, né, que o paciente simulava ter feito. Mas ele trouxe para a gente como se fosse uma epidemiologia da situação onde os pacientes tinham uma redução do nível de consciência. Então, o que mostrou? Mostrou que eles tiveram uma média de pacientes de 23 a 55, de 23,8 a 55,8 anos. Então, o que acontece? A gente não tem o delírio só nos pacientes, a gente não tem redução do nível de consciência só nos pacientes idosos, como a gente suspeita sempre, né? Então, a gente tem que sempre levantar um alerta que pode acontecer essa redução do nível de consciência em qualquer faixa etária, né? Trouxe também que esse fenômeno ele pode acontecer em homens e mulheres, mas no estudo teve uma taxa maior em homens, né? Foram 64% em homens e mulheres 35%. O estudo era composto por 353 pacientes e essa redução de nível de consciência teve várias etiologias. Então, se você teve trauma, você teve alterações cardiovasculares, né? O infarto, teve hipóxia, né? Teve AVCs, né? E o que acontece? Isso aqui, então a gente teve dessa outra parte, voltando lá à parte onde eles observavam os pacientes que respondiam a comandos, né? A gente teve ali que eles chamam de um estado mínimo de consciência, que era o paciente que eles, pelo que eu entendi, eles faziam a ressonância, essa ressonância magnética funcional, mas mesmo no paciente em coma, mas você não desse estado mínimo, né? Mas ele não via alterações no sistema, por exemplo, não tinha alterações intracerebrais, por exemplo. Então, toda vez que a gente for avaliar essa redução do nível de consciência, a gente sempre vai partindo, né?
fazendo esses diagnósticos diferenciais, lembrando que tem várias etiologias, né? Você tem etiologias intracerebrais, extracerebrais. Por exemplo, as intracerebrais, você tem os AVCs, as hemorragias, as extracerebrais, você tem os coma metabólicos, né? Que pode hipoglicemia, alterações do sódio, né? Síndrome urêmica, tá? E a gente tem essa outra entidade que seria o coma. Nesse artigo aqui, eu queria saber como que eles faziam o diagnóstico de coma no passado. Eu achei esse artigo do JAMA em 1968, e e tinha um outro aqui no New England, em 1966, que eles relatavam que esse era um estudo de caso, onde 2 pacientes idosos, eles chegam uma com pneumonia, e ela com um histórico de pneumonia de 5, de 6 dias, e ela chega até a unidade, é tratada, eles avaliam e percebem que ela tem pneumonia, mas eles percebem que elas evoluem com uma redução do nível de consciência, um coma, né? E aí, no outro estudo, eles têm um estudo pós-mortem, onde eles olhavam para ver se você tinha alterações estruturais que talvez pudessem fazer um diagnóstico preciso, né, ou alguma coisa que eles pudessem identificar naquele paciente que foi trazido, que fez ela ir ao coma, né, isso em 1968. A gente tem uma epidemiologia do coma, ela é bastante grande no caso, né? Se você for ver as populações pediátricas de causas traumáticas e não traumáticas, a gente tem aproximadamente 30 pacientes a cada 100 mil habitantes, né, por ano. Em adultos, a gente tem aproximadamente 258 mil a cada 100 mil habitantes, né? No Brasil, eu tentei achar alguma coisa que a gente tivesse esses dados, mas eu não consegui. Então, a gente sempre suspeita que seja maior, né, a nossa incidência. Então, o coma ele é definido como um estado de ausência de resposta. O paciente ele fica deitado na cama com os olhos fechados, sem qualquer resposta intencional a estímulos externos, né? Então, você vai chamar ele pelo nome, ele não vai responder, você vai fazer outros estímulos, ele não vai te responder, caracterizando o coma, né? A gente pode perceber que no nosso livro, texto de medicina intensiva, ele cita N motivos para o paciente ter coma, né? Tem situações neurológicas, como AVC, cirurgia intracraniana, hemorragia subaracnoide, lesão cerebral traumática, lesão de medula espinhal, a gente tem cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, né, cirurgia no coração, que pode levar a um AVC, cirurgia no fígado, situações renais, né, a gente também tem câncer, tem insuficiência hepática. Então, qualquer situação pode levar o paciente a ter uma redução do nível de consciência. Aqui a gente tem um algoritmo inicial do que você fazer para quando você encontrar uma pessoa em coma, tá? Eu deixei ele mais aqui para o fundo, que a gente vai discutir melhor ele ali no fundo. Então, uma das primeiras coisas que ele cita é você fazer o ABC, né? Você vai fazer o ABC, vai verificar vias aéreas. Por quê? Porque o coma, ele é uma situação de emergência. Então, toda situação de emergência, você vai ter que lidar com primeiro o ABCD do trauma, vamos dizer assim, né? Então, você vai ver vias aéreas, vai ver respiração, vai ver circulação, vai ver coluna, né? Após isso, você vai avaliar a escala de Glasgow. Você avaliando a escala de Glasgow, depois disso, você pode partir para uma situação aonde eles chamam de causas reversíveis, né? Aonde você vai verificar se ele não tem hipoglicemia, né? Se ele não está intoxicado por opioide, né? Nos países dos Estados Unidos tem muitas essas intoxicações, né? Aí você volta, você descartou essas intoxicações, no caso, esse coma metabólico, né? Você volta para a opção de exames gerais, no caso, né? Você pode pedir, você vai revisar a história do paciente, vai ver se ele está usando algum medicamento e vai colher exames, como gasometria,
hemograma, né? Vai a partir do exame de como você está lidando com uma emergência, né? A partir disso, você vai incluir, nesses exames, você vai avaliar se há necessidade de fazer algum exame de imagem, no caso, esse exame seria uma tomografia, para você poder descartar algo agudo, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, que fez esse paciente ter alteração do nível de consciência. Então, qual que é o primeiro passo aqui de tudo isso, né? O primeiro passo de tudo isso é você avaliar, você vai fazer o ABC do trauma e depois você vai fazer um exame neurológico específico. Você pode ver nessa tela que ela consegue mais ou menos mapear os locais da onde é que a gente pode, assim, ter uma lesão, né? Então, a gente pode ali avaliar o reflexo motor. Esse, teoricamente, seria para você avaliar a região ali do mesencéfalo, né? A gente também pode avaliar a ponte com o reflexo córneo-palpebral, que é só você estimular ali o fechamento com cotonete, a pessoa fecha os olhos, 2 olhos no caso, né? A gente também pode fazer um reflexo ali, no caso, se ele tiver entubado, o reflexo de tosse, ou um reflexo óculo-motor, onde você injeta ali água gelada no ouvido do paciente e o olho ele gira para o lado que está, né? Onde você está injetando o líquido, o soro gelado. Então, esse seria primeiro um exame inicial do sistema neurológico para você fazer uma busca de um coma, né? Aqui ele tem aquela avaliação onde você vai fazer ela por uma avaliação inicial, como eu já tinha comentado, uma avaliação de vias aéreas, ventilação, imobilização da cervical. Depois você vai fazer uma avaliação neurológica, que é a escala de Glasgow, também tem a escala FOR, porque eles alegam que a escala de Glasgow, ela não... esqueci o que ele leva em consideração, mas eu já lembro, e os reflexos de tronco cefálico, que seriam pupilas, reflexo de córnea, reflexo do óculo motor, tosse, e também respostas motoras. Por exemplo, quando você estimula a dor, ele vai localizar a dor, ou ele retira o ponto da onde é que você está fazendo a dor, né? Você também pode verificar padrões respiratórios. Por quê? Porque os padrões respiratórios, eu fiz uma anotação aqui, eles também levam, você também consegue mais ou menos definir aonde é que você está tendo essa lesão. Por exemplo, uma lesão na ponte, né? Uma lesão na ponte, ele faz com que você tenha uma lesão no encéfalo, ele faz que você tenha uma respiração Cheyne-Stokes. A respiração Cheyne-Stokes, ela é conhecida assim como crescendo e decrescendo. Então, ali você você inspira fundo, expira, depois você expira curto. Então, você cresce e depois ela decresce, né? Então, essa é uma respiração. Então, você pode pensar que talvez o encéfalo esteja alterado, né? Já numa hiperventilação neurogênica central, você tem uma respiração, ela é alta frequência e alta amplitude. Então, o paciente puxa o ar, solta, puxa o ar, solta. Então, você tem a mesma amplitude e a mesma frequência, né? Você tem uma respiração que é apneustica. Ela é uma respiração onde o paciente puxa o ar, segura e solta. Puxa o ar, segura e solta. Essa respiração, geralmente, no contexto ali de alteração do nível de consciência, ela é sugerida que pode ser uma lesão em ponte, tá? E a respiração de Biot, que ela é totalmente anárquica, né? Ela pode você pode respirar uma alta amplitude, depois uma baixa amplitude, ela é uma que a gente pode suspeitar do bulbo, tá? Sempre a gente precisa pensar em causas reversíveis, né? No caso dos comas metabólicos, né? Paciente com hipoglicemia, intoxicação por medicação,
né? O paciente também por narcose, síndrome urêmica. Então, sempre pensar nessa, porque quando você avaliar o paciente, como você vai pensar? Causas intrínsecas e extrínsecas, por exemplo, né? Então, você vai pensar sempre em lesão cerebral e, fora isso, lesões que não são cerebrais, seria no caso o coma metabólico, né? Suspeitar, se você suspeitou de um AVC, você vai pedir o exame de imagem, porque esse é o algoritmo do atendimento do paciente suspeito de AVC, né? O algoritmo, você vai pedir ali uma imagem de imagem para você poder saber se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Sempre revisar a história do paciente, por que ele foi internado, se ele tem distúrbios hidroeletrolíticos, gasometrias, às vezes ele pode estar frente a uma infecção e está fazendo alteração do nível de consciência, né? Às vezes ele teve alguma exposição a medicamentos, né? Pensar também em lesões estruturais, por exemplo, trauma, sangramento, não estrutural, como eu falei, o metabólico, o tóxico, o infeccioso, e tentar tratar essas causas. Se você chegar numa situação, num ponto, no final do algoritmo, que você não souber se ele é estrutural ou não estrutural, você vai partir por exames mais refinados, por exemplo, a ressonância e o eletroencefalograma, ou quem sabe até numa punção lombar, né? Mas esse lidar aí do coma, a gente precisa ter ele na mente, né? Então, o que eu tirei de conclusão todo esse enredo aí? Então, teve alterações de consciência, são frequentes na unidade terapia intensiva, né? Você pode ter causas estruturais e não estruturais. O exame físico faz parte da investigação, não só o exame físico, como o contexto histórico e pré-internações, né? E sempre descartar o delírio disso tudo, e sempre lembrar que o coma, ele é uma emergência médica, você precisa atuar, você não pode esperar para depois, né? Você não pode falar, não, o paciente está em coma, me dá um tempo, que daqui a um pouco eu revejo, tá? Agora eu clico aonde? Espera aí, fala aí, Arthur. A sua apresentação finalizou. Isso. Então, comentários. O que eu faço? Aqui? Agora já encerrou. Tá, ou você tem mais alguma coisa para colocar? Não. Tá bom, eu queria falar o que eu faço em questão de mexer aqui no computador. Não, então finalizou. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Samara, estamos sedentos pela sua... Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Tem bastante chefe aí, acho. Ou não? Tem os staff, Bárbara. Uhum. Vai, Bárbara. Ajuda a Bárbara. Senão eu falo algumas coisas. Não, só uma coisa que eu estava lembrando que recentemente a gente discutiu lá na sessão do municipal também sobre estados epiléticos não convulsivo, que é uma coisa que no paciente que já está internado, às vezes a gente acaba deixando passar, porque aqui a gente não consegue monitorizar com eletroencefalo, né? Sim. Você sabe que eu li um negócio bem legal sobre o estados epiléticos não convulsivo, sobre a gente poder avaliar, dependendo, por exemplo, se você tem quando você tem uma lesão, eu estava lendo sobre isso, que era uma lesão hiperativa e uma hipoativa. Por exemplo, uma lesão hipoativa é o AVC, e uma hiperativa é o epilético, né? O status epilético. Então, às vezes quando ele tem ali, que é uma região, acho que frontal, ele faz uma alteração no olho, mas eu acabei não dando importância para isso, então não sei. Mas eu li sobre isso. Eu vou ler. Outro comentário seria no sentido da gente lembrar de refinar um pouco, como a gente está se esforçando para estudar e tudo mais, de refinar um pouco como a gente registra os dados semiológicos. Então, muitas vezes a gente coloca lá paciente comatoso, porque o paciente está sonolento, ou paciente comatoso, mas na verdade o paciente está torporoso, ele está tendo ainda algum estímulo. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, o protocolo de morte encefálica, ele coloca lá como um dos pré-requisitos coma, sendo coma o quê? Glasgow 3, não tem nenhuma resposta, nenhum estímulo. E às vezes a gente acaba
colocando, por exemplo, o estado minimamente consciente ou um paciente que está tendo abertura ocular lá, um estado vegetativo, como coma. E aí isso muda o leque que a gente vai abrir de possibilidades diagnósticas na investigação, né? Eu vi também isso, Bárbara, que ele tem um livro que ele orienta, assim, a você não colocar, por exemplo, o paciente está com Glasgow tanto, ele orienta você escrever os achados. Né? Então, você vai lá e fala, por exemplo, paciente com abertura ocular, sem resposta verbal, sem resposta motora, por exemplo. Eu vou fazer uma observação que eu acho que esse é o jeito mais adequado de registrar na UTI. Frequentemente a gente registra Glasgow e tal, e todo mundo vai fazer, etc. Mas é mais adequado você registrar o exame neurológico. Eu tenho aquele livro Neurointensivismo, eles até postaram no grupo ali, e ele reorienta mesmo assim, você não deve colocar assim, por exemplo, o Glasgow do paciente, você escreve o que você achou, porque fica uma coisa mais, até para não ter esses viés, como a doutora Bárbara falou. Sim. Isso, claro, isso é outra coisa importante também, especialmente para os residentes ou internos, eventualmente, que você não vai fazer a descrição do exame físico completo de todos os sistemas. Então, o paciente de interesse neurológico, paciente neurocrítico, você vai dar uma atenção especial para o exame físico. Agora, o paciente que fez uma cirurgia da barriga, que está acordado, lúcido, orientado, conversando, você pode maneirar um pouco o que você vai descrever. Tem que lembrar disso também para o exame físico. Sim. E do neurológico, coloca, o paciente responde, não responde, o paciente tem força, não tem força, a pupila do paciente está como. E lembrar do que a Bárbara falou, de que a gente usa o termo coma muito libertariamente, assim. Tipo, dois termos, né? Coma e rebaixamento do nível de consciência. Tipo, a gente precisa se esforçar para ser um pouco mais específico no diagnóstico sindrômico para direcionar melhor a investigação que vai fazer, né? Fazer uma coisa mais, como diz, mais direcionada mesmo, né? Pensar melhor sobre as hipóteses. Rebaixamento do nível de consciência é qualquer coisa. Sim. E uma outra coisa também que eu ia comentar é sobre a questão do delírio. Às vezes é difícil descartar o delírio imediatamente, né? Porque o paciente está hipoativo e aí você vai descartar o delírio como? Porque no hiperativo você está indo ali, vai lá, testa o KSU, aí volta, espera um pouco, faz um medicamento, aí vê se o nível de atenção melhorou. Mas no que está hipoativo, às vezes é difícil de fazer essa diferenciação, né? Porque delírio é muito comum, mas a gente não pode nem, por um lado, tratar tudo como delírio, né? Deixar de investigar outras hipóteses. E nem esquecer que o delírio também pode ser hipoativo. Então, às vezes, o rebaixamento do nível de consciência é um delírio que a gente está deixando passar, né? Não está fazendo o controle do ambiente da melhor forma possível. Sim. Fazer alguns comentários? Então tá. Gente, quem não me conhece, eu sou Samara, sou R3 da Neuro aqui de Curitiba, sou amiga do Arthur. Ele me convidou para participar da aula, fazer uns comentários, vou puxar mais para minha parte, assim, da Neuro, alguns pontos que eu acho que é bem importante, que, claro, assim, tirando a parte da intensiva, que vocês com certeza sabem muito melhor do que eu, mas, assim, sempre quando a gente pega um paciente em coma, claro, né, excluir o distúrbio eletrolítico, hipoglicemia e todas as outras alterações que são metabólicas, a gente sempre tem que pensar, isso da parte neurológica, pensar em 3 topografias, né, ou vai ter alguma lesão no cérebro, para fazer coma, tem que ser bilateral, é muito difícil uma lesão unilateral fazer, a não ser que ele faça herniação de úncos e tudo mais, ou pegando o tálamo, ou pegando o tronco, que aí foi o que o Iverson falou, que aí pega o SARA, né, o SARA é muito importante para a gente, para a questão de vigília, tudo mais. Quando o paciente faz um coma muito abrupto, assim, do nada, a gente tem que pensar em hemorragia subaracnoide e crise epiléptica. E, que nem vocês comentaram, nem toda crise vai ser aquela do paciente debater. Existe muita crise epiléptica, estado epiléptico não convulsivo, né, que o paciente simplesmente só rebaixa e ele tá, o cérebro todo lá, toda hora tendo um monte de atividade, né, mas infelizmente isso a gente só consegue com eletroencefalo e acho que não é muito realidade de Foz, né, infelizmente.
A gente até consegue, mas a gente não consegue monitorização beira-leito, sabe? né? É só exame mais eletivo. Só se suspeitar, dá para você pedir, e às vezes a qualidade do traçado não fica a melhor do mundo. É uma realidade muito difícil em quase qualquer lugar, na verdade, né? E também o melhor seria, né, deixar o paciente monitorizado, assim, paciente em status tem que deixar monitorizado contínuo, né? Mas, enfim, coisas que acho que ajuda bastante no exame físico, assim, os sinais vitais do paciente. Às vezes, coisas básicas, a gente consegue pensar em alguma coisa já, pensando na etiologia. O paciente está fazendo uma hipertensão, está bradipneico, bradicárdico, a gente tem que pensar em hipertensão intracraniana, assim, antes de lançar a mão de exame e tudo mais. Paciente febril, com rebaixamento de inconsciência, comatoso, pensa em uma infecção do sistema nervoso central. Enfim, alguns sinais vitais, acho que é algo que é muito vital, assim, para a gente, assim como o nome já diz, para a gente já começar a direcionar nosso raciocínio, né? E acho que, assim, da parte da neuro, mas a avaliação do paciente em coma, eu acho que, assim, o mínimo que tem que ser avaliado é, claro, o nível de consciência, que nem vocês falaram. O Glasgow, a não ser que seja um Glasgow 15, aí não vai ser um paciente rebaixado, realmente descreve, assim, nunca colocar, né, tipo uma Glasgow, sei lá, Glasgow 14. O que ele perdeu o ponto, né? Sempre descrever, né? O que a gente tem em comum, sempre, a gente escreve o Glasgow e coloca entre parênteses, apertura ocular X, terminal X, acho que isso ajuda bastante, para a gente saber o que ele está perdendo. E a escala FOR é muito boa, principalmente em alguns casos, ela avalia reflexo de tronco, né? Então, o Glasgow, a gente sabe, né, que foi criada para trauma, mas às vezes ela é subestimada, né, superestimada também. Se um paciente tem aquela síndrome de encarceramento, locked-in, ela não vai falar nada, ela não vai se mexer nada, e o Glasgow dela vai ser 3. Então, por isso que a escala de FOR talvez vai ser um pouquinho melhor. Vai avaliar algumas outras coisas. Eu fiz uns slides, eu não sei se vocês querem compartilhar, de algumas coisinhas, assim, de dicas, assim, até, eu não sei como que eu faço para compartilhar, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que eu faço? Se você tiver na tela do Meet, tem um botãozinho embaixo, perto do microfone e da câmerazinha, que é compartilhar tela. Tá aparecendo? Entrou. Sim. Ai, peraí, deixa eu ver. Peraí. Mas eu não consigo mexer na minha tela, calma aí só um pouquinho, acho que eu fiz errado. Não, mas estava aparecendo, aí você clica no... Acho que daí você só mexe na tela. Acho que agora foi, peraí, Estava aparecendo, só que tudo que aparecer na sua tela vai aparecer pra gente. Eu coloco compartilhar tela. E aí abre a apresentação, aí você não vai ficar vendo a gente, você vai ficar vendo só a sua tela. Só a tela da apresentação, entendeu? Mas vai estar aparecendo pra gente. Tá, deixa eu ver se vai dar. Tá aparecendo aí alguma coisa? Tá aparecendo a sua tela, daí tá aparecendo o que você tá vendo. Daí abre a sua apresentação, que vai aparecer pra gente também. Deu? Travou ainda, calma aí. Tá aparecendo a sua tela preta. Tela preta? Ai, gente, socorro. Peraí. Pra você, tá aparecendo a sua apresentação? Não. 10-0, peraí. Deixa eu ver. Agora foi? Sim. Tá aparecendo o slide? Tá aparecendo. Tá, eu não vou falar de tudo que foi uma aula que eu dei, assim, porque a gente fala de muita coisa, né? Assim, lembrar, que nem você falou, nível de consciência é muita coisa. A gente tem coma, desde o paciente vigil até coma, e a gente tem muita coisa entre ela, né? Mas não é isso. Eu queria só fazer alguns detalhes, assim, lembrar do SARA, né? Que é ali no tronco, então, tudo quando tiver em coma, a gente tem que pensar principalmente nela. As topografias, então, o paciente em coma ali, quando a gente vê que não é estrutura, não é metabólico, a gente tem que pensar em alguma dessas topografias. Eu vou passar meu relato para não enrolar muito, tá, gente? Pode ficar bem à vontade, gente. Na sua disponibilidade. Tá bom. Você que trabalha depois daqui. Tá bom. Então, aqui, né, abordagem do paciente em coma, né? Claro que nem o Herbert falou, pegar uma anamnese muito importante, às vezes ele usou alguma medicação que às vezes fez rebaixamento, fez uso abusivo de opioide e tudo mais. A escala de Glasgow, como foi falado. Essa é a escala de FOR,
que é uma full Para mim tá outlier. na tela, desculpa, Samara, para mim tá na tela ainda exame do paciente em coma e morte encefálica, para vocês também? O que é? Para mim tá aparecendo exame do paciente em coma e morte encefálica, como se você não tivesse com a apresentação em tela cheia. Ai, socorro. Ah, agora mudou. Agora sim, escala de coma de fora. Eu acho que eu tinha colocado... Tá, vou deixar assim, então. No cantinho lá de baixo, naquele botãozinho de apresentar, do lado do 90%, canto inferior direito, isso. Então, mas eu tava fazendo isso. Apareceu para vocês agora? Não. Não. Para mim tá aparecendo a apresentação como se você não tivesse em tela cheia. Eu coloquei tela cheia. Mas Acho que vai ter que deixar normal. vai ser assim mesmo. Deixa eu tentar. Sem tela cheia, eu acho que tá mudando. Aí, sim. Vou deixar assim, então. Tá ótimo. Vocês viram alguma coisa que eu passei ou não? Não. Não, até agora. Então, peraí, deixa eu tentar voltar, então. Vamos lá, cadê? Vou passar meio rápido. Agora sim, tá dando. Então, aqui, né, quando a gente fala do coma, né, da parte, quando a gente exclui metabólica, a gente tem que pensar nessas 3 topografias, né, o cérebro, principalmente bilateral, o tálamo, ou pegando ali o SAR ali, né, no tronco encefálico. O tálamo também tem que ser bilateral? Não necessariamente, mas para coma, geralmente sim. Geralmente sim, mas ele além do SARA, que é importante para nossa consciência, o tálamo também, porque você vê ali que elas fazem as conexões, do SARA vai para o tálamo, e do tálamo ele emite para todo o córtex. Então, para o paciente tem como, geralmente tem que ser tálamo bilateral. Aqui. Então, para a gente abordar o paciente em coma, né, tem uma anamnese bem certinha, e o exame físico e o exame neurológico geral, né. Então, a escala de Glasgow, que nem o Raif falou, essa é a escala de FOR, que ela avalia, né, reflexo de tronco, avalia a respiração também, diferente do Glasgow. Aqui eu acho que é algo talvez meio importante para vocês, né, quando vocês vão avaliar o paciente, a pupila do paciente é muito importante, assim. Às vezes, um sinal da pupila, a gente consegue pensar em alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, o paciente está com a pupila alterada, cada pupila, a anisocórica, né, uma pupila diferente da outra, mas o reflexo fotomotor, quando a gente vai lá fazer, está ausente. A gente tem que pensar em uma herniação do úncus, principalmente, né, tem alguma coisa que está comprimindo e está fazendo herniação. Isso é uma emergência, né, a gente tem que, não, ele pode fazer compressão ali do centro respiratório, o paciente vai a óbito. Uma outra que é bem importante também, quando a gente já está pensando em morte cefálica, é aquele paciente com pupila média fixa, não tem nenhum reflexo, já a gente pensa em uma lesão do mesencéfalo ou até em morte cefálica para pensar em abertura de protocolo. Quando a gente tem pupilas mióticas, mas com reflexo presente, a gente tem que pensar em, principalmente droga, né? O paciente usou muito narcótico, ou também lesões em locais mais específicos. Acho que essas... o Horner, acho que não vai ser muito para vocês, não vai ser um paciente que vai entrar em coma, né? Que é esse que tem anisocoria com reflexo presente. Acho que não vai ser um quadro para vocês, acho que mais seria o paciente anisocórico, com reflexo fotomotor ausente, ou médio fixas, também sem reflexo, os pacientes com pupila mióticas com reflexo. Então, a gente, às vezes, é muito difícil ver aqueles pacientes com as posturas anormais do coma, né, o paciente de descerebração, decorticação, mas não vai, assim, mudar muito na avaliação e tudo mais, é mais para topográfico, a gente pensa, né, quando o paciente está em decorticação, a gente pensa em uma lesão no trato rubro-espinhal e descerebração no outro, acho que isso é muito importante. E aqui eu trouxe, tá aparecendo para vocês o vídeo em cima, acho, né? Uhum. Mas não tem problema, deixa eu tirar daqui, aqui no slide apareceria. Quando a gente tem, assim, de encarceramento, né, só uma dica, né, quando a gente vai ter uma lesão da ponte bilateral, o paciente vai estar em um Glasgow provavelmente 4, que ele só vai ter abertura ocular espontânea, mas não é um coma isso, né? É só uma foto de um paciente nesse quadro. E aqui é uma coisa que às vezes acontece, né? Existe o coma histérico também, que é um paciente que simula um coma, não vai ser o caso de vocês também, né? Na UTI, eu acredito que nenhum paciente vai querer simular um coma. E eu fiz umas tabelinhas que é basicamente uns macetes para a gente pensar, né? Assim, em todos os estados, né? Paciente em morte encefálica, a gente não vai ter estímulo, não vai ter reflexo de tronco, ele não vai ter sono e vigília, e o eletroencefalo dele vai ser silencioso, né?
Já o paciente em coma, a gente vai ter reflexo de tronco, né, para a gente diferenciar que ele está em morte encefálica. Já o paciente estruturoso, obnubilado, letárgico, ele tem resposta a estímulo. E importante no Glasgow, quando for fazer estímulo doloroso, tentar não fazer, acho que já saiu, faz muito tempo que não se faz, mas em externo, né? Tenta fazer em leito ungueal, é um jeito muito bom de fazer. Pega uma caneta, aperta bem forte no leito ungueal, o paciente sente muita dor, ou pega ali em região de trapézio, aperta bem forte, ele sente dor. Pensando num estado vegetativo persistente, que não coma, na verdade, ele tem reflexo de tronco, tem ciclo sono-vigília também. Paciente catatônico, ele vai ter resposta praticamente a tudo, estímulo, tem reflexo de tronco e sono, né? Sono é o residente, praticamente. Aí, no estado de mal EPI, né, seja convulsivo ou não convulsivo, né, a gente vai ter tudo variável, dependendo do tipo de convulsão dele, né, do estado da epilepsia. Assim, do encarceramento, é um paciente que ele parece, assim, comatoso, mas ele tem reflexo de tronco, tem ciclo sono-vigília, o eletroencefalo totalmente normal. E paciente dissociativo, funcional, tudo vai estar normal. E só para não lembrar, antes de pedir a avaliação da neuro, sempre checar tudo, fazer uma avaliação bem importante, eletrólitos antes de... Exame de neuroimagem é muito importante também, uma tomografia simples, assim, se você excluiu tudo, metabólico, infeccioso, leva para uma tomografia, ver se não tem sangramento, se mesmo que a tomografia veio normal, se conseguir um eletroencefalo, um líquor, assim, é muito importante, e claro, se caso tudo vier normal, uma ressonância seria o ideal num ambiente, se a gente conseguisse, né, em qualquer hospital. E acho que é isso, gente. Obrigada, Samara. Eu tenho uma pergunta, que é mais, não sobre a aula, mas mais pessoal, assim, no sentido de, é comum aí vocês precisarem avaliar paciente que ficou sedado muito tempo na UTI e demora para acordar? Muita. Mas, assim, onde eu tô, a gente é bem mal acostumado que a gente tem tudo, assim, então, as UTIs daqui, a gente tem 3 UTI, tem só uma de neuroclínica, uma só de neurocirurgia, então, o paciente que sai da sedação já não acorda muito bem, 12, 24 horas já vai para um eletroencefalo, claro, assim, a gente acaba fazendo um exame de neuroimagem, né, mas quase todos têm um eletroencefalo, a gente para excluir estado de mal. Entendi. Geralmente, aí vocês têm assim, quanto tempo depois que desliga a sedação, vocês começam a se preocupar em fazer o eletroencefalo e tudo mais? Eu acho que vai depender muito da droga, que acho que esse vão saber muito mais, da droga que ele estava sedado, que aí a gente tem que ver o tempo de depuração da droga que a gente espera sair, mas a gente pelo menos espera umas 24, 48 horas, ver que ele não está acordando de jeito nenhum, a gente vai acabar fazendo eletroencefalo. Ou às vezes até pede antes, né, assim, às vezes pode ser o paciente está comatoso, mas às vezes ele apresenta algum sinal focal, assim, faz um movimento anormal de braço, um movimento que parece que está piscando, assim, isso faz a gente ligar um alerta de que parece que está tendo atividade estativa no cérebro, aí a gente pede antes, então é muito individualizado, assim, não tem muito não é nada assim, 24, vamos pedir isso, é muito individualizado. E é comum pegar esse tipo de alteração, pegar atividade irregular no eletroencefalo do paciente neurocrítico, porque aqui a gente não faz, então eu acho que a gente não pega uma noção se é comum, se é prevalente. Assim, aqui a gente até pega bastante, mas principalmente em paciente já previamente neurológico, já previamente com uma coisa de base, um paciente com algum tumor, assim, pacientes mais clínicos, que a gente tem também bastante paciente clínico, paciente da cirurgia torácica e tudo mais, que não acorda, é mais difícil, às vezes acontece, isso que o Everson falou lá dependendo do local, às vezes pode acontecer do paciente, vamos dizer, ele foi para um cateterismo, fez uma angioplastia e não acordou depois, não acorda, já aconteceu, né, que na hora lá da angioplastia embolizou um trombo, ele fez um AVC, o AVC que ele fez só rebaixou ele, o eletroencefalo, às vezes, na área do AVC, como a gente pensa que é um tecido cerebral morto, né, ele não vai ter atividade irritativa, ele vai ter uma
vai ter uma atividade mais lenta, assim, ele vai estar mais identificado daquele lado, e pode acontecer dele dissipar, fazer atividade irritativa por outro lado. Já aconteceu, sim. Eu tenho tido uma impressão bem, assim, bem pessoal, nada científico, de que nesses últimos meses, nos 3 hospitais, assim, né, que a gente acaba frequentando mais aqui, de ter pacientes que fazem disfunção múltipla de órgãos e ficam sedados muito tempo por, enfim, assincronia ventilatória, etc. E que estão demorando, assim, 7, 10 dias, às vezes, para começar a acordar para além de ter uma abertura ocular, por exemplo. E as famílias ficam muito angustiadas e é difícil explicar, porque você vai ler e não é bem assim que está escrito que acontece. Mas eu vi muitos pacientes recentemente fazendo essa evolução, assim, sabe? Vai depender, acho que também, bastante coisa, né? Assim, paciente renal, né? Tá em diálise ou não, ele vai demorar muito mais para depurar, o anestésico, às vezes vai demorar para acordar. Tem muita coisa que influencia, mas em um mundo ideal, se pudesse, assim, ter todos esses exames disponíveis, seria muito bom. O eletroencefalo, principalmente, é algo, assim, crucial no Monteiro. Uhum. Que a gente suspeita que a gente pega, também por não fazer eletroneuromiografia, e eu não sei nem se seria aplicar, os pacientes que a gente acaba classificando sindromicamente como tetraparesia doente crítico. Tem também. E para de mexer e você tá lá, tipo, você não tá mexendo por quê? Você não quer, porque você não cortou, porque você não tá certo, porque você tá fraco. Tem esse eletromil também, a gente faz aqui, às vezes, em paciente TI. Tem várias partes da eletromil, né? Existe o potencial evocado visual, somatoforme, que é basicamente isso, né? Assim, a gente faz um estímulo por fora para ver se lá dentro tem alguma resposta realmente, aí a gente consegue ter uma noção, né? Se o paciente realmente está comatose porque morreu, tudo lá, quase. Ou não, ele tem resposta, mas ele ainda não acordou só. Mas isso é algo muito fora do real, assim. Por e enquanto, uma outra você vai coisa... fazer neurointensivismo aqui. Não tem nada aí para fazer, não tem nenhum eletroencefalo. Gente, tem precisa que traga. Mas não, uma coisa que também a gente discutiu esses dias, que eu achei interessante que você colocou ali no teu slide, é sobre a anisocoria com reflexo, né? Que foi uma coisa que a gente estava discutindo esses dias, né, Maria? De pacientes que fizeram anisocoria sem sinais de hipertensão intracraniana. E aí estava nessa discussão, assim, por que será que esse paciente está fazendo anisocoria se ele não tem motivo e não tem outros sinais de hipertensão intracraniana? E é uma forma interessante que você colocou ali de analisar, né, de dividir a hipótese por presença do reflexo. Do reflexo, né? E eu não sei se ela não era anisocórica prévia. Ela, não, o paciente não era. Porque existem e melhorou, né? Então, Mara, até eu iria fazer essa pergunta para você, se você já tinha visto algo assim como eu presenciei, eu e o Heiverson presenciamos aqui na UTI, onde a gente está na residência. Um paciente com uma pneumonia grave por influenza, desenvolveu uma SARA, e nós estávamos em protocolo de prona. E um dia pela manhã, quando ele estava em prona e o pescoço virado, assim, o rosto dele, né? Quando a gente fez a desprona, eu fui verificar reflexo pupilar, fui ver pupilo no meu exame físico, e eu vi uma anisocoria bem marcada. Não me lembro agora se era direita, maior que esquerda, mas estava, assim, dava para perceber. E o reflexo apresentava mais um hiporreflexo, não era aquele reflexo tão bom, mas também o paciente estava bloqueado e tudo mais. Então, a gente logo foi para uma tomografia, que é o que a gente, né, fez aqui, não revelou nada na tomografia, e ao passar das horas, no outro dia, ele não tinha mais essa anisocoria. Então, a gente foi levantar a hipótese, se questionar, e foi comentado em visita multi que essa situação poderia ser por compressão, por hipofluxo ali da carótida externa, algo assim. Isso pode ocorrer? Já viu algo assim? O que acontece é que o reflexo da nossa pupila é acontecido pelo nosso nervo oculomotor, né? E uma das principais causas de anisocoria com reflexo oculomotor presente
é um aneurisma de um local, que é a artéria cerebral posterior, que ela comprime a carótida aqui, e ela comprime a parte simpática, que faz com que abra sua pupila. Então, se você pega um paciente, vamos dizer, talvez ele fez uma hiperextensão, não sei, aí fez uma compressão, a tomografia não vai ajudar em nada. Se vocês pedirem uma angiotomografia arterial, a gente consegue ver se realmente pode ser um aneurisma que aconteceu, mas é na carótida que a gente tem o simpático, que faz com que, quando a gente tem o Horner, que a gente, não, cursinho, a gente estuda e tudo mais, é basicamente isso, é uma lesão do simpático, não necessariamente por um aneurisma, que faz com que aí o oculomotor abra e se faz a anisocoria. Então, assim, eu acho que em pacientes de UTI, assim, que se abre pupila, claro, uma tomografia simples é a melhor coisa, né, porque a gente tem que pensar em coisas mais emergenciais, né, abrir pupila, a gente tem que pensar em compressão, tudo mais, herniação. E mais prevalentes também, né? Ainda mais em UTI. Mas eu pensando assim, em mais pacientes de ambulatório, chegou com uma anisocoria, aí você tem que pensar em aneurisma. Mas pode acontecer por causa ali da artéria, às vezes fez uma compressão ali, transitório simpático e tudo mais. E existe também a anisocoria fisiológica, o paciente é totalmente anisocórico, é normal, mas isso não vem e vai. Ele é anisocórico desde sempre. Tá bom, obrigada. Muito interessante. Tá bom, gente, 18h30, mais alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Muito obrigado, Samara. De nada. Adoramos sua participação. Nada. Se alguém quiser fazer o estágio, que tem o pessoal da intensiva, eles passam aqui no CIPET, eles passam na UTI do INCA. E vem bastante gente forte, se vocês quiserem, um dia se tiver interesse, fazer um eletivo aqui. Legal. Uma opção, com certeza. Para irem. Tem que ir, pelo amor de Deus, na R2, na R3, vocês têm que Não liberaram mais no R2, fazer o quê? Tem que pedir especial. Não, tá bom, vou fazer uma carta, então. A gente já falou que a gente libera se conseguir no R2. E a gente tem que ver coisas fora de Foz, realidades fora de Foz. Esses 2 meses, a nossa intenção justamente trazer gente igual a Samara, ter insights, visões de coisas mais legais que as pessoas fazem fora daqui. Muito obrigado de novo, Samara. Nada, gente. Eu vou te convidar muito, para não encher muito sua sala, mas vou te convidar de novo em alguma O quê? se você tiver à disposição. Sim, vou tentar participar de mais alguma, se eu conseguir. E se precisar de alguma coisa também, a gente está sempre à disposição. Por aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Muito boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Obrigada, Reverson, também. E Reverson, muito obrigado pela aula. Top. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.